Olá, bem-vindo ao canal Leidos e hoje vamos falar sobre O Iluminado. Eu vou falar um pouco aqui sobre a minha opinião, tanto do filme quanto da série. Esse é um vídeo menos trabalhado, eu não fiz roteiro, então eu só vou falar assim as minhas impressões com base no que eu me lembro. Na verdade, eu vi tudo bem recentemente, tá? Então eu tô com tudo bem fresco, mas o problema de fazer vídeo sem roteiro é que às vezes eu acabo divagando ou então eu esqueço de falar coisas que na hora que eu tô editando eu penso, caramba, como é que eu esqueci de falar aquilo, né? Então tem esses probleminhas, mas por outro lado eu acho que fica mais orgânico, eu acho que também soa mais natural conforme eu vou falando, fica muito mais conversa. Então, dito isso, eu vou falar um pouco aqui tanto do Iluminado, o livro. Eu vou tentar falar sem spoilers, tá? Eu só vou falar bem em geral sobre a história e minha opinião sobre o filme e sobre o livro. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, também deixar o seu like, tá? E comentar aí se você já viu o livro, ou se você já viu o livro, você pode ver o livro, mas se você leu o livro, se você viu o filme, deixe aí seu comentário sobre o que você acha, tanto do livro quanto do filme. Fora que eu vou deixar um link da Amazon na descrição, porque eu tô tentando fazer uma parceria com a Amazon, né, naquela parceria que geralmente as pessoas fazem, que é tipo, eu coloco o link da Amazon e daí se a pessoa comprar pelo meu link, eu ganho uma porcentagem. Eu já tentei fazer isso no passado, sabe? Mas o que aconteceu foi que a Amazon depois mandou uma resposta. No momento achamos que a parceria não é interessante para nós, porque eu fui rejeitado pela Amazon. Mas enfim, isso aconteceu porque eu tinha, sei lá, uns 400 inscritos, não sei. Agora eu tô com 1000 inscritos, que é pouco, mas eu acho que pode ser interessante, eu acho que pode funcionar agora. Então, se você quiser comprar, use o meu link, cara, aí você acaba ajudando o canal, né? Eu tô cansado de trabalhar de graça por YouTube e não ganhar nada, então quem sabe eu posso ganhar um dinheirinho até para investir mais no canal. Então, como eu falei, eu divago bastante quando eu tô sem roteiro, eu já tô divagando aqui. Mas isso é um recadinho interessante, tá? Então vamos falar um pouco sobre o livro. O livro é de 1977, né, foi escrito pelo Stephen King, e eu li o livro em inglês. Eu preferi ler em inglês porque eu sabia um pouco sobre a história, né, então eu falei assim, é bom para treinar o inglês, né, é bom para aumentar o vocabulário, enfim. O filme também eu assisti em inglês por causa disso, porque eu sabia sobre a história. É sempre uma melhor experiência se você puder ler ou assistir algo no original. Se você não puder assistir o original, assista pelo menos legendado, sabe? E aí eu li o livro e eu achei um livro fantástico. Eu gosto muito da escrita do Stephen King, eu já li vários livros dele. Cara, se eu tiver que falar, se alguém por algum motivo me interpelasse e falasse assim, fale qual é o seu escritor favorito, eu diria o Stephen King. Eu gosto muito da escrita dele, eu gosto muito da história dele, eu gosto muito da forma como ele escreve mesmo, né? O livro dele sobre a escrita é excelente também, para quem gosta de escrever, quem tem interesse em ser escritor, eu acho que é uma leitura indispensável. Eu gosto muito do que o Stephen King faz, que é o seguinte, ele te traz um personagem extremamente complexo e para isso ele desenvolve os personagens e a gente começa a conhecer ele cada vez mais e mais. Então, é uma coisa que certas pessoas acabam não gostando, que eles acham que o Stephen King é muito prolixo. Eu não concordo, eu acho que ele faz o que é necessário para poder fazer a narrativa mais impactante, mais instigante, mais interessante de se ler. Então o que ele faz? Ele não simplesmente coloca os personagens dentro de uma casa assombrada e fala, tem um fantasma aí, agora eles têm que, sei lá, se livrar do fantasma, eles têm que sobreviver ao fantasma. Não, o que ele faz? Ele cria todo um background, ele cria toda aquela relação entre os personagens, ele cria a própria personalidade dos personagens e você acaba se apegando muito a eles. Você olha o Danny, que é o garotinho, e você fala, caramba, cara, ele parece que é um garotinho mesmo. Você fica com medo por ele, porque você sente ele é um garoto tão frágil, mas ao mesmo tempo ele não é um garoto burro, ele é um garoto esperto, é um garoto extremamente cativante. Então é excelente ler sobre esse tipo de personagem. Da mesma forma, o Wendy é uma esposa muito bacana, muito legal, que está sempre ao lado do marido, que é o Jack Torrance, né? E o Jack também, ele é bem complexo, ele quer ser um escritor, é uma coisa que ele sempre quis fazer da vida, mas ele acabou se tornando professor universitário, e beleza, ele estava feliz com aquilo, era uma coisa bacana, só que ele acaba perdendo o emprego. E aí, quando ele perde o emprego, aí a gente entra um pouco na história, né?
que é só a história, assim, de maneira geral, para você saber que é até conhecimento público, né? Todo mundo sabe sobre o que é o Iluminado. Basicamente, essa família, a família Torrance vai para o hotel, o Overlook, e daí eles ficam lá, porque o Jack vai trabalhar como cuidador do hotel, digamos assim, né? Ele vai ser meio que o zelador, e ele vai ter que cuidar do hotel durante o inverno, enquanto o inverno estará fechado. Portanto, devido a uma imensa nevasca, uma nevasca abissal, o que acaba acontecendo é que todos eles ficam meio que presos no hotel. Porque, assim, você pode sair do hotel, só que é uma odisseia sair do hotel, entende? Então eles teriam que ficar pelo menos 6 meses ali enclausurados e tal. E a princípio parecia muito bom. O Jack poderia escrever a peça dele, ele poderia passar um tempo com a família, ele poderia tentar colocar as coisas nos seus eixos. Só que acaba complicando, é claro, né? Existe uma presença maligna no hotel, e eventualmente essa presença quer que o Jack mate a família dele por certas razões. Então você pode assistir com isso em mente, caso você não tenha assistido. E assim, cara, como eu falo, mesmo você sabendo disso, não estraga a sua experiência, tá? Porque, como eu disse, é bem geral. E realmente o que importa não é só isso, mas é tudo que o Stephen King faz em termos de construir uma narrativa bem estruturada, em termos de personagens complexos e que você se sente cativado por eles. Então tudo tem muito peso, tudo é muito interessante. E eu até estava pensando assim, uma das razões porque eu acabei protelando em ler o Stephen King, o Iluminado, na verdade, é porque eu sabia sobre o que era a história, né? Então pensei, pô, eu sei sobre o que é. Acho que eu vou ler outras coisas de Stephen King que eu ainda não li, que eu não conheço, primeiro. Mas daí eu falei, não, vou ler agora, porque eu queria assistir o Iluminado e eu também queria assistir o Doutor Sono. E daí eu comecei a ler, cara, eu falei, cara, que bom que eu li, porque tem muita coisa aqui que se você, mesmo se você assistir o filme, tem todo um universo que não é explorado no filme e que te dá muito mais, sabe? Se você gostou do filme, você tem tipo uma expansão no livro. Fora que as coisas são muito melhor trabalhadas em termos pelo menos da relação familiar. Por que o Jack tá ali? O que aconteceu que ele foi de professor para um zelador de hotel? Tudo isso é importante e só é pincelado no filme, não tem muita exploração. O quesito sobrenatural no filme também, ele é meio deixado de lado. Então tem várias coisas que você acaba vendo que não tem no filme, beleza? Só que assim, ambos os trabalhos, tanto o filme quanto o livro, são magníficos em seu jeito próprio, sabe? Porque é muito interessante você comparar as mídias, porque, como eu disse, o Stephen King consegue te colocar muito mais na perspectiva dos personagens, você consegue sentir muito mais aflição por eles, e você consegue realmente se importar com eles e ter esse relacionamento, digamos assim, entre você e o personagem. É um relacionamento muito mais profundo, muito mais cativante. Enquanto que no filme ele tem suas coisas peculiares que não se transporta. Então, sei lá, digamos, se você está lendo, você não tem aquela coisa visual que às vezes você pode ter num filme, né? Você tem a sua imaginação trabalhando, isso às vezes é melhor ou pior, você imagina os personagens, você imagina as cenas, e tudo pode ser diferente para cada pessoa. Mas no filme, tem aqueles recursos que o Stanley Kubrick fez aqui, que é excelente, que é a cinematografia, no sentido de, cara, eu adoro os jogos de câmera que tem nesse filme, eu adoro como quando o Andy e o Danny estão passando pelo labirinto lá, aquele jardim, né, que é uma espécie de labirinto, e os movimentos de câmera, assim, ele vai seguindo os personagens e vai e volta, né? O Stanley Kubrick, ainda falando dessa parte técnica, ele usou aqui a Steadicam, né? Ou seja, é aquela câmera que dá justamente aquele efeito de que a câmera fica com aquele efeito de estabilização, tá estável, você consegue ver a coisa, mesmo com movimentos bem rápidos, movimentos fluidos, ainda tá tudo bem parado assim. E aquilo era uma novidade na época, né, que o Stanley Kubrick acabou implantando no filme. Inclusive ele chamou o cara que, se eu não me engano, foi o criador da Steadicam, e ele fazia esses movimentos. Então você tem cenas, por exemplo, do Danny andando pelo hotel naquela motinha dele, né? E, cara, são cenas fantásticas. É incrível a liberdade que ele consegue criar justamente usando esse aparelho técnico, né? Então ele poderia fazer isso com trilhos, poderia fazer de outras formas, mas aqui
eu acho que contra eles não teria toda essa liberdade, não teria tanta dinamicidade quanto tem com o efeito da Steadicam. Além do que, aquela coisa também que é conhecimento público, né, que você sabe que em determinada hora o Jack Torrance vai usar um machado e vai querer quebrar alguma coisa. É muito bacana a forma como o Stanley Kubrick ele utiliza aqui um efeito da câmera, que ele faz o seguinte: quando ele bate o machado na porta, o que ele faz? Ele faz a câmera fazer o movimento do machado. Então é como se você estivesse recebendo o golpe. É como se você estivesse, de fato, no movimento do golpe. Ele transmite uma coisa muito única. E isso não conseguiria ser transmitido através do livro, né? É incrível como é que cada mídia tem a sua coisa própria e que uma pode, de certa forma, complementar a outra. E aí, é claro, a gente tem que tocar na polêmica, que é o Stephen King não gostou absolutamente nada da obra. Quando ela saiu também, ela recebeu algumas críticas negativas, as pessoas não gostaram tanto. O filme foi indicado ao Framboesa de Ouro pelas atuações. É inacreditável pensar esse tipo de coisa. Cara, mas tem muito filme, que é filme clássico hoje, que é filme que o cara que fala que é um filme ruim, você quer dar uma pedrada nele, que quando saiu, as pessoas deram uma review negativa. Esse foi o caso com o Iluminado e também com A Coisa. Você acredita? A Coisa? Mas enfim, então ele recebeu essas reviews negativas. O Stephen King sempre falou que não gostou. Eu entendo o Stephen King, de fato. O Kubrick, ele muda muito do livro pro filme. Tem um personagem do Tony que não tem o impacto que tem no livro. Ele tem toda uma coisa, ele tem toda uma questão no livro que não é transportada para o filme e que é muito importante para a história, mas que o Kubrick também faz da sua própria maneira, com o Danny, que é interpretado pelo Danny Lloyd, é o nome do ator, inclusive, que só fez esse filme, inclusive, e ele faz o negócio com o dedinho, e cara, isso é muito bom também, e parece que a ideia foi do garoto fazer isso. Então, assim, todas as mudanças que o Kubrick fez, embora sejam polêmicas de fato, né, ele mudou totalmente algumas dinâmicas. É aquela coisa que também as pessoas estão cansadas de ouvir, mas é verdade, que o Stephen King, inclusive, falava. No livro, o Jack Torrance ele é um cara legal. Ele tem alguns problemas de raiva. Tipo, às vezes a mulher dele chega pra perguntar uma coisa simples, ele tá puto assim. E é uma coisa que às vezes você entende, às vezes você não tá num modo legal e você fica com raiva pela coisa mais boba possível. Ela perguntando, o seu café tá bom? E você já se irrita. Mas ele tá lutando contra isso. Ele é um bom pai, ele é um bom esposo e ele quer lutar. E ele tá lutando contra isso, ele quer ser um bom pai e ele quer continuar a ser uma boa pessoa. E ele fez algumas coisas ruins no passado e isso atormenta muito ele. Enquanto que no filme, não. Você olha pro Jack Nicholson, né, cara? É impossível você não ver um psicopata ali. Não tem como, velho. Então, sim, o cara tá, como o Stephen King mesmo fala, batalhando contra a sanidade dele, né? Ele só tá, assim, ele tá na beirada de enlouquecer. Então tem essas coisas, além do que ele fala que a Wendy no filme é muito passiva, de fato eu concordo. Tem uma hora que o Jack é extremamente grosseiro com ela, ela só fica, tá bom. É realmente desconfortável assistir, porque você sente que ela não tem tanta, sei lá, ela não é uma personagem muito forte mesmo. Mas enfim, dito isso, eu acho que as duas obras são excelentes com sua própria proposta. Então, eu gosto das duas. Eu assisti o livro, gostei. Assisti o livro. Eu li o livro, eu gostei. Eu assisti o filme, eu gostei também. Então, eu consigo entender porque o Stephen King não gosta do filme. Eu consigo entender porque algumas pessoas podem ter essas ressalvas. Mas eu acho que é aquilo, né, cara? Cada coisa tem o seu próprio charme. E eu recomendo os dois. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar, mas com certeza, na hora que eu editar, eu vou estar pensando em alguma coisa que eu não falei, daí eu vou complementar aí, né? Mas no mais é isso. Se você não leu o livro do Iluminado, e mesmo com tudo que eu falei aqui, eu nem sério, cara, eu não toquei em aspectos fundamentais da história, e mesmo que eu tivesse feito, isso não importa, porque é muito legal você ver as coisas como elas desencadeiam até chegar ao clímax e tal. Então vale a pena ler se você não leu. Então, se você for querer comprar o livro, compra aí pelo meu link, tá?
Além do que, eu também eu comecei a ler o Doutor Sono agora, e eu acho que, eu não sei, talvez eu faça uma review também do Doutor Sono, o livro e o filme. Eu só tô lendo o livro ainda, tô bem no começo, mas eu vou querer assistir o filme assim que eu terminar de ler. Então, se você quiser ler o Doutor Sono, se você quiser comprar também, eu vou deixar outro link, que daí você pode comprar os dois, e daí quando sair o vídeo, você já tá pronto para assistir o vídeo, beleza? No mais é isso que eu queria falar. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito. E é isso aí. Até o próximo vídeo e falou!